Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais um 0800 do Físio. Hoje, um 0800 especial de 50 mil seguidores. Galera, são 50 mil seguidores aqui no Instagram, então muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui, curte, compartilha, faz pergunta. Muito obrigado. E agora o 0800 ele volta para o Instagram. A gente estava fazendo o Instagram, o 0800 antes no YouTube, agora ele volta para o Instagram para a gente poder ter essa proximidade e com o objetivo de responder as perguntas de vocês. Então, hoje eu vou responder as perguntas, as melhores perguntas da semana que vocês fizeram na minha caixinha. Então eu vou trazer aqui um pouco mais de conteúdo para vocês, respondendo com um pouco mais de profundidade as perguntas de vocês, certo? E se você que está me assistindo agora tiver alguma dúvida e quiser fazer a pergunta, deixar aqui, eu vou responder você ao vivo também. Então você pode deixar suas perguntas aqui, vai ser um prazer poder te ajudar nessa sua jornada. Lembrando que o 0800, a ideia é ser uma consulta grátis, então eu vou estar aqui para te ajudar, te auxiliar, vou te dar o caminho para você poder resolver os seus problemas. E se você não me conhece, eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2, sou idealizador do PAF Rehab, que é um programa de fisioterapia, reabilitação e prevenção de lesão online, onde eu e a minha equipe de treinadores e fisioterapeutas, a gente ajuda e individualiza o treinamento para que você consiga resolver a sua dor e volte a treinar, independente do esporte que você pratica, seja crossfit, seja musculação, jiu-jitsu, enfim, o que você quiser praticar. Fechou? Essa semana a gente estava em contato com um aluno nosso do PAF Rehab, já que ele já está de alta, né? Vamos botar assim. Ele saiu de alta agora. O quadro dele é um quadro muito comum, é algo que a gente realmente vê muito no dia a dia, que é o cara que tinha dor no ombro para fazer snatch. Ele me falou, ele estava me contando, o nome dele é Juliano. Ele estava me contando que a dor dele começou há 6 meses atrás. Era uma dor, ele já estava num ponto onde ele não conseguia mais fazer snatch, ele tinha abandonado, ele estava só fazendo clean, por exemplo. Nunca mais, porque botar a barra para cima da cabeça era um sofrimento, e principalmente para ele poder agachar com a barra em cima da cabeça, então não tinha como. Então, assim ele procurou, ele viu o nosso anúncio, né? Ele entrou pelos anúncios do PAF Rehab, ele entrou pro PAF Rehab. E é muito legal porque dentro do PAF Rehab a gente consegue acompanhar a sua jornada, porque a gente tem alguns questionários, né, que a gente vai avaliando para você e tal. E dentro do PAF Rehab tem um o PAF Check funcional. É uma avaliação, uma autoavaliação funcional. Você responde aquela avaliação, ela vem para nossa equipe, a gente avalia você e a gente entra para te dar um feedback. E aí dentro da avaliação dele, a gente pode identificar alguns déficits de mobilidade. Então nos testes ele tinha uma falta de mobilidade de ombro, ele tinha uma falta de mobilidade de coluna torácica. E daí ele começou o programa, ele fez o PAF Rehab de ombro, e aí ele mandou um vídeo essa semana pra gente fazendo o snatch de 80 quilos, que é 80%, ele até falou, né, que era 80% da carga máxima dele, então ele deve ter 100 quilos de snatch. E ele voltou a fazer snatches e agora ele tá super feliz, já tá treinando normal de novo. Então esse processo de aproximação que a gente tem com o aluno, né, é muito comum a gente ver pessoas vendendo planilhas por aí. Você vende planilhas a todo momento. Você abre o Instagram, eu abro o Instagram e o que mais tem é gente querendo me vender planilha, cara. Eu fico de cara. Só que quando a gente fala sobre dor, sobre essa questão de um movimento específico, né? Pô, eu tenho dificuldade para fazer snatch, eu tenho dificuldade, meu ombro dói para fazer ginástica. É muito complicado quando você lida com dor, porque não é só simplesmente você fazer o exercício. Você precisa entender o contexto. Ó, a Poliana Ferreira 20 mandou aqui pra gente, ó. Faço crossfit há 3 anos. Comecei a sentir o ombro depois de um tempo. Tá? E o ombro, ela é a articulação mais instável do corpo. Ela é uma articulação que ela tem muita amplitude só que ela paga o preço para ter muita amplitude com pouca estabilidade. E é comum a gente sentir o ombro, ele é a articulação, dentro de todos os estudos, ela é a articulação com mais risco de lesão. Mas esse risco de lesão ele acontece por alguns fatores, tá? Primeiro, a gente não treina a musculatura do ombro, a musculatura estabilizadora. A gente treina os músculos que a gente vê. Então a gente vê peitoral, a gente vê bíceps, a gente vê tríceps, a gente faz elevação lateral. Mas a gente não treina a coordenação escapular, a gente não treina musculatura de serrátil, que é o estabilizador de escápula, a gente não treina a coordenação escapular. E isso acaba deixando um déficit. A Poliana mandou aqui, ó, fui ao médico e ele me recomendou a academia para fortalecer o ombro. E cara, é o que mais acontece. É médico que ele não compreende o que acontece no piso preto, então ele fala assim, ó, cara, vai procurar uma modalidade que é mais tranquila. E isso te tira. Quantas pessoas, você que está me assistindo aí, não sei se para você foi assim também, mas para mim foi.
Quando eu comecei o CrossFit, cara, eu me encontrei numa modalidade. Já tinha tentado musculação várias vezes, mas, cara, eu me encontrei numa modalidade. Aí tu se encontra no negócio, tu começa a sentir dor, e aí vem um profissional da saúde, que ele é pra te orientar, te guiar, e ele fala assim, não, você tem que sair disso aí. Pô, é a única coisa que você consegue fazer, cara, que gosta, que é legal. Então, o Juliano, ele fez o Path Rehab, ele completou as 4 semanas, as 12 semanas do protocolo de ombro, né? Então são 3 fases, 4 fases de 3 semanas. Cada fase, ela tem um objetivo específico. E dentro dessas fases você vai evoluindo, né? Caso você atinja, claro, os critérios, a nossa equipe vai conversando com você para poder te orientar em relação a isso. Então você vai progredindo em relação ao movimento, em relação à dificuldade, para que você consiga ir desenvolvendo essas habilidades e desenvolvendo essas musculaturas que estabilizam o teu ombro. Às vezes você não é que você tem uma musculatura fraca, às vezes o teu cérebro só não sabe coordenar elas. Pensa que para você aprender o movimento, a Poliana mandou, eu amo fazer CrossFit, S. Cimei Castro mandou também, amo CrossFit. Cara, o CrossFit ele transformou a vida de muitas pessoas, assim como ele transformou a minha. Ele me deu uma profissão, eu já era fisioterapeuta, mas se não fosse o CrossFit eu não tinha caído nesse mundo. Então, essa modalidade ela entrega muita coisa, mas como ela te expõe a movimentos de muita amplitude, então ela te expõe para fazer pull-up, ela te expõe a fazer snatch, ela te expõe a ficar de cabeça para baixo, aumenta-se muito a demanda para a musculatura do ombro, né? Para os músculos estabilizadores do ombro, mas não só do ombro, pode ser que seja o joelho, pode ser que seja quadril, pode ser que seja a lombar. Então você ter um programa que te auxilie é o melhor dos caminhos, tá? O que acontece? Quando você começa a fazer uma modalidade, pensa que para você poder fazer algo, né, algum exercício, eu estou agora no processo, estou estudando porque a gente tem algumas grávidas, eu vou até responder uma pergunta aqui que fizeram sobre gestação, mas a gente tem algumas grávidas aqui no box, e quando nasce a criança, qual que é a primeira coisa que eles estão ensinando para a criança agora? Qual que é a primeira coisa que a criança tem que fazer? Não é ganhar força de pescoço? Ela não tem que conseguir ficar levantando o pescocinho? Por quê? Porque quando ela começa a ganhar força, aí ela começa a ter amplitude de movimento. Faz sentido? Faz. É assim que funciona. Aí depois ela começa a ganhar força de tronco. Aí ela começa a ter força de tronco para ficar sentada. Aí ela consegue ficar sentada. Então, primeiro, antes de ela conseguir executar efetivamente o movimento, ela tem que desenvolver a força de um movimento. Isso não sou eu que falo, é a evolução, é a natureza que entrega. Tá? Então, primeiro você precisa desenvolver força. Se eu tento fazer um pull-up, mas eu não consigo fazer um pull-up restrito, se eu tento fazer um snatch, mas eu não consigo fazer um overhead squat, se eu tento fazer um front squat, mas eu não tenho um bom agachamento livre, um bom air squat, você percebe que você está furando etapas? O CrossFit ele tem essa exposição a movimentos de grandes amplitudes, mas você precisa entender que não é porque você consegue fazer esse movimento que ele é o momento certo para você fazer. Existe um caminho que você precisa traçar, que você precisa percorrer para garantir eficiência, para garantir segurança, e é assim que a gente vai, certo? Então, o Juliano está de alta agora, ele conseguiu já voltar a fazer os snatches, o que a gente fica muito feliz, né? Porque esse é o objetivo do Path Rehab, que você consiga voltar a fazer aquilo que você gosta. Olhando aqui, que tentativas que se você falou que são ruins, eu não consegui identificar, meu bem. Manda aqui pra mim. Enquanto isso, galera, se você tiver dúvida, tá aqui entrando agora, seja muito bem-vindo ao 0800 do Físio. Deixa a sua pergunta aqui embaixo, vai ser um prazer te responder, certo? E eu vou trazer algumas perguntas que eu separei da semana. Então, como eu te falei, a gente separou algumas questões que a gente veio trazendo da semana, perguntas que vocês fizeram na caixinha durante a semana. A caixinha é difícil de responder porque acaba ficando uma resposta muito curta, então aqui as melhores eu vou trazer para a gente poder complementar e poder agregar para vocês, certo? Então vamos lá, a primeira pergunta foi do M. Vinícius SSG. M. Vinícius SSG. Ele pergunta assim, ó: fala físio, tenho muita dificuldade para alongar porque sou travado. Alguma dica? Cara, o que mais tem é gente travada, né? Você é travado? Comenta aqui embaixo pra mim se você tem dificuldade com alongamento. Porque alongar efetivamente, né? Você ter alongamento não quer dizer que você vai ter uma boa amplitude de movimento. O teu cérebro ele funciona da seguinte maneira. Quando ele percebe que aquela posição ela é estável, ela te permite se movimentar. Você já andou, por exemplo... Isso acontece muito quando a gente vai andar naquelas
cama inflável, sabe? Tipo um parquinho de criança, que você pisa e a cama ela é meio mole, assim. Você vai perceber que quando você anda nessas estruturas, o teu corpo ele anda muito mais rígido. Por quê? Porque na hora que você está numa superfície que é instável, o teu cérebro, ele percebe essa instabilidade e ele pensa assim, cara, pode dar tudo errado a qualquer momento. Então vamos contrair a musculatura, vamos segurar a musculatura firme para que nenhuma articulação sofra. Só que quando a musculatura está muito rígida, muito firme, a gente acaba perdendo amplitude de movimento. Então é interessante a gente observar se a gente tem um problema de flexibilidade, que é a amplitude do músculo, então o quanto aquele músculo consegue alongar efetivamente, ou se eu tenho um problema de mobilidade, que é a amplitude funcional daquela articulação. Quando eu falo de flexibilidade, eu falo sobre comprimento muscular, o quanto o músculo consegue alongar e quanto ele consegue voltar aí. Então, quanto eu consigo alongar as fibras musculares, isso é o alongamento. Quando eu falo de mobilidade, tá? Eu estou falando sobre a capacidade de uma articulação se movimentar em torno da articulação dela. Lógico, se eu tenho um músculo, por exemplo, que é encurtado, e isso acontece muito com o ombro, já que a gente estava falando do caso do Juliano, vamos falar sobre o ombro. Se eu tenho, por exemplo, aqui eu rodo meu ombro, então aqui eu estou rodando meu ombro para fora, uma rotação externa, e aqui eu rodo meu ombro numa rotação interna. Certo? Esse movimento, inclusive, é um movimento de teste para você poder entender como é que estão as suas musculaturas, a tua amplitude de rotação. Você sabia que rotação de ombro, ter dificuldade de rotação interna de ombro, por exemplo, ter déficit de rotação interna, então essa posição aqui, ó, eu não consegui girar desse jeito meu ombro, ele é um fator de risco para dor no ombro? Então se você tem dor no ombro, verifique aí. Faz assim, ó, fica de ladinho, ó. O ideal é que você consiga apoiar em alguma coisa, tá? Você vai tentar, ó, botou teu cotovelo assim na frente, ó, e aí você vai tentar, sem perder a altura do ombro, você vai tentar empurrar a sua palma da mão para baixo. Quanto mais ela subir, quanto mais ela descer, melhor. Aí você testa o outro lado para ver se você tem alteração. Olha a diferença do meu, tá? Então, ó, aqui é o lado direito. Agora olha o lado esquerdo. Adivinha qual que é o lado que dói? É isso aí, é o lado esquerdo. Eu tive uma lesão há muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, antes de eu fazer 31 anos, que eu fiz agora. Eu tive uma lesão de ombro jogando handebol. Eu tive um contato, eu acredito que meu ombro saiu do lugar e voltou nesse dia. Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, deixa sua pergunta aqui no 0800. Meu ombro saiu e voltou e meu ombro nunca mais foi o mesmo, depois daquele dia. E desde que eu entrei no CrossFit, eu tenho uma dor no ombro que ela vai e volta. Eu cuido, ela vai, aí eu paro de cuidar, ela volta. Vai acontecendo gradativamente conforme eu vou me expondo. Hoje, o último ano, quando eu me preparei para a maratona, ano passado que eu me preparei para a maratona, eu desenvolvi muita força, eu trabalhei muita força. Então eu parei, por exemplo, de fazer ginástica pendurada efetivamente, eu trabalhava tudo que era pull-up restrito. Se tinha pull-up, eu fazia pull-up restrito, se tinha bar muscle-up, eu fazia pull-up restrito. Fiz muito pull-up restrito porque eu queria fazer um bar muscle-up restrito, ainda quero, né? Tô nessa saga de desenvolver essa força. Incrivelmente, depois que eu desenvolvi mais força de puxada, olha só que loucura. Meu bar muscle up melhorou, minha dor no ombro diminuiu. Percebe que eu tenho pouca mobilidade. Mas não quer dizer que isso definirá a dor, tá? Mas é um fator de risco. Porque déficits de amplitude de movimento, elas são fatores de risco para articulações sofrerem com compensações. Então, aí o que acontece? Se eu tenho esse déficit de rotação interna, eu tenho duas possibilidades. Ou é a minha articulação, que ela não tem amplitude. Então, por causa da cápsula articular, as estruturas que envolvem, né, a articulação, elas estão rígidas. Ou, ponto 2, é porque os músculos estão encurtados. Pensa assim, ó. Aqui eu tenho meu bíceps, certo? Meu bíceps se prende no meu antebraço. Para que eu consiga esticar o meu braço por completo, o meu bíceps precisa permitir. Agora, se o meu bíceps fosse encurtado, a hora que ele chegasse aqui, ó, ele ia travar. Então eu não ia conseguir esticar meu cotovelo inteiro. Então tu percebe que eu não tenho um problema de mobilidade porque a articulação é travada. Eu tenho um problema de flexibilidade. Então o meu objetivo aqui é fazer o alongamento do bíceps. Então a gente precisa identificar para a gente poder entender onde que está o déficit. Então, Otávio, como é que eu faço para
desenvolver flexibilidade, se o meu problema é flexibilidade. Ora, você precisa ver, primeiro, identificar qual que é o músculo. Então, no caso aqui, identifiquei, pô, o meu problema é o bíceps. O que acontece com ele? Ele não estica. O que eu preciso fazer? Exercícios para esticar o bíceps. Não tem muito segredo, galera. Ah, eu tenho um encurtamento na minha cadeia posterior, eu tenho a posterior travada, não consigo chegar com a mão no pé. Show de bola! Você vai encontrar exercícios que façam o alongamento da cadeia posterior. Mas é importante a gente lembrar que para você alongar efetivamente o músculo, 10 segundinhos não vale a pena. O ideal são séries de 45 segundos a 1 minuto, segurando uma posição de alongamento. Galera, treinar alongamento é um sofrimento sem fim, tá? É um sofrimento sem fim. Então você precisa trabalhar a sua amplitude de movimento, você precisa trabalhar alongamentos de 45 a 1 minuto, sempre de 3 séries pelo menos, tá? Assim você consegue trabalhar a amplitude dos músculos que estão encurtados. A Poliana perguntou aqui pra mim, ó. Meu coach de ginástica faz tudo restrito pra mim. Posso me pendurar na barra todos os dias para desenvolver puxada? Poliana, pode. Porém, o que eu recomendo? Que você varie o tipo de estímulo, tá? Então assim, hoje eu fiz a puxada na barra pendurado, 100% pendurado. Amanhã eu posso trabalhar uma puxada na horizontal, então eu faço uma remada australiana, por exemplo. Eu também vou estar desenvolvendo a minha puxada. Aí depois eu posso trabalhar de novo a barra pendurada. No outro dia eu vou tentar trabalhar uma variação, por exemplo, eu faço uma remada curvada. Eu continuo trabalhando a puxada. Eu gosto de trabalhar estímulos diferentes, ângulos diferentes, para o mesmo padrão de movimento. Pensa que o pendurado é uma puxada, então qualquer tipo de puxada você vai estar desenvolvendo esse padrão de movimento. O ideal é que você varie, por quê? Porque você vai ganhar força em várias amplitudes. E às vezes você está trabalhando só os pendurados, mas o músculo que precisa está em outro lugar. Por exemplo, quando você faz uma remada na linha do ombro, na baixa linha do ombro, a ênfase é muito maior para a musculatura de meio escápulo, que é uma musculatura estabilizadora de ombro. Então você variar o tipo de puxada é ideal e ajuda você a desenvolver muito mais força, muito mais amplitude para o seu ombro. Fechou? Vamos lá, segunda pergunta. Essa segunda pergunta veio do nosso aluno... aqui não aparece o Instagram dele completo, mas é edf_professor_leonardo. Ele mandou assim, ó. Início de gestação de aluna. Qual exercício não realizar? Aluna saudável e ativa. Isso é algo que eu explico dentro da mentoria Treinador RX, tá? Que é uma mentoria onde eu desenvolvi ensinando treinadores, no caso, a como eles gerenciam públicos especiais. Então, idosos, gestantes, alunos com dor, alunos lesionados. Então, é uma mentoria, se você tiver interesse, pode comentar aqui embaixo. Comenta aqui treinador e aí eu envio para você o link no teu direct para você conhecer. Mas, no geral, a grávida, ela não tem restrições, tá? Todos os estudos apontam que a grávida ela se mantém normal. Agora, a gente, aqui dentro do Piso Preto, aqui no box, como é que a gente gerencia alunas grávidas, tá? Primeiro ponto, a gente orienta em relação à intensidade, então a gente usa a escala de Borg para poder avaliar, então a gente gradua a intensidade de 0 a 10 e a gente pede para que ela sinta a intensidade do treino dela até um 5. É interessante que a intensidade dela seja leve a moderada, é isso que os estudos recomendam. Não é indicado que a grávida faça exercícios em alta intensidade, porque agora o objetivo dela não está em desenvolver o fitness. Você concorda comigo que agora o corpo dela não está pensando em ganhar mais performance, o corpo dela agora está pensando em gerar uma vida. Então isso são orientações da própria marca CrossFit, eles têm um guideline sobre atendimento para grávida, são informações que os principais guidelines de grupos de obstetrícia do mundo trazem, então a gente junta tudo isso, cria um pacote de orientações. Então, a grávida ela treina normal. Se ela já fazia o treino, vamos botar assim, no scale, ela continua treinando scale. Se ela treinava no RX, ela pode continuar treinando no RX. Com o passar da gestação, alguns movimentos, e isso vai variar de gestação para gestação, podem se tornar incômodos. Por exemplo, eu tive alunas que fizeram double under até o 9º mês. Elas foram até a 38ª semana de double under, uma semana antes do bebê nascer, ela estava fazendo double under, ela não teve escape, ela não teve nada.
totalmente estável. Por quê? Porque ela se sentia bem e estava tudo certo. Em compensação, eu tive outra aluna que ela sentia um desconforto na região pélvica. Toda vez que ela fazia double under, isso no 3º mês. Então, a gestação ela vai variar de gestação para gestação. O que o treinador tem que entender? Quem era essa aluna? Então, isso é importante, galera. O que o treinador precisa entender? Ele precisa entender quem era essa aluna antes da gestação. Tá? Eu preciso conhecer essa minha aluna, o que ela já fazia, qual que é a rotina de treino dela, o que já tinha de normal no treino dela, o que não era, o que ela já fazia, não fazia. Eu preciso entender quem é essa minha aluna. A partir do momento que eu entendo essa minha aluna, eu preciso dar segurança para ela. É importante entender que a grávida ela já está cheia de dúvidas na cabeça dela. Se você está me assistindo e já foi mãe, comenta aqui embaixo para mim como é que é para você. Mas cara, eu vejo as minhas alunas assim, ó, qualquer dorzinha, qualquer coisa, elas já ficam neuróticas sobre se aquilo tá normal ou não. Eu fico pensando como é que é a vida do obstetra, cara, recebendo mensagem de grávida o tempo todo, porque é algo novo, é algo que é muito importante para aquela mamãe. Então nós, como treinadores, precisamos estudar, entender e passar segurança. Então, que critérios que eu uso? Primeiro ponto, eu preciso saber quem era essa minha aluna antes da gestação. Segundo ponto, eu preciso ajustar e orientar ela em relação a como ela vai treinar a partir dali. Então, vai ter ajuste, não vai ter ajuste, o que ela precisa ajustar, como ela precisa ajustar. Terceiro ponto, ela só vai fazer aquilo que ela se sentir segura para fazer. Não adianta eu, Otávio, querer falar assim, ó, não, você pode pular caixa, vai, pula a caixa. Mas ela não se sente segura para aquilo. Por que eu vou estimular isso? Vai que ela cai da caixa. Existem algumas coisas que eu acabo conversando com a mamãe e vou ajustando. Por exemplo, salto de caixa, corrida à noite. Porque eu penso numa relação custo-benefício. Vamos lá. A grávida pode subir corda? Pode. Pode subir até o nono mês se ela quiser. Tá? Agora, qual que é a vantagem mecânica para a funcionalidade dela em relação a... Pô, ela vai subir a corda, qual que é o risco? Risco de queda, grave risco de queda. Ela pode perder o bebê nessa queda. Pô, será que ela precisa trabalhar uma subida de corda? Será que eu não consigo trabalhar uma outra variação da subida de corda para trabalhar o mesmo tipo de estímulo, o mesmo padrão de movimento, mas com um risco menor de ela se machucar? Entende? Então, são esses 3 pilares. Eu preciso conhecer minha grávida, eu preciso entender do treino e como eu vou ajustar e comunicar isso com ela, e eu preciso principalmente me conectar com ela para poder passar segurança. E ela só vai treinar aquilo que ela tiver segurança. Fechou? Então, se você quiser mais informações e entender de verdade como é que a gente guia grávidas dentro do CrossFit, não esquece, comenta aqui embaixo treinador ou entre em contato comigo pelo direct que eu vou te mandar o link e te apresentar o treinador RX. Fechou? Vamos lá! Nossa terceira pergunta de hoje vem do Mateus.hm07. Mateus.hm07. Tô com muita dor na lombar e está atrapalhando os meus treinos. O que eu posso fazer? Mateus, é comum pessoas sentirem dor na lombar. O que a gente precisa entender? A dor na lombar, ela normalmente está associada a uma alta demanda, tá? Eu tenho um grupo muscular, que são os paravertebrais, essa musculatura que fica aqui atrás, ó. Tá? O grupo muscular, paravertebrais, quadrado lombar, que é uma musculatura que fica mais na lateral. E esses caras, eles acabam ficando tensionados no nosso dia a dia. Eu preciso observar muito bem se o meu padrão de movimento está eficiente. Se eu estou conseguindo, por exemplo, se eu vou fazer um movimento de deadlift. Então eu estou aqui, vou fazer um movimento de deadlift. Esse movimento aqui, ó. Se eu vou fazer esse movimento e eu não sei recrutar o glúteo, todo movimento que é distensão de quadril, ele é um movimento de glúteo. Se na hora que eu vou fazer isso eu não sinto o glúteo, eu tendo a usar outros grupos musculares. Normalmente eu acabo usando a musculatura de coluna, que é o mais comum, porque no dia a dia tu faz isso aqui, ó. Tu dobra a tua coluna, porque isso deve acontecer, é normal, sua coluna foi feita para dobrar. E aí você volta contraindo essa musculatura. Se eu dobro a minha coluna, essa musculatura tem que contrair para poder fazer voltar, faz sentido. Então eu tenho uma facilidade de recrutar esses músculos, mas eu não tenho mais o hábito de recrutar o glúteo. A tendência é que essa musculatura aumente muito a demanda, né? E quando eu começo a treinar, eu começo a fazer movimentos de alta intensidade, se eu não consigo entender como eu recruto o glúteo, uso ele a meu favor,
para conseguir executar o movimento, eu não uso a minha perna, eu não uso meu glúteo, eu aumento a demanda ainda mais para essa musculatura. Essa musculatura tensiona e ela dá aquela dor que você sente em queimação, ela dá uma pontada na lateral, ela fica uma dor localizada. E se eu já tenho, por exemplo, uma redução do espaço discal, se eu já tenho uma protusão discal, essa tensão muscular ela comprime ainda mais. E aí ela pode dar gatilho para, por exemplo, alterações que você já tem na sua coluna. Então não é um problema a tua hérnia. Ter uma hérnia, galera, é normal. Uma grande maioria esmagadora das pessoas tem hérnia de disco e não sabem porque nunca fizeram exame. Agora, quando eu faço, aí eu sei que eu tenho. Aí eu uso musculaturas que não são tão eficientes para fazer movimentos, tensiono elas comprimem minha hérnia e agora dói. Aí eu falo assim, pô, tá vendo? O deadlift sempre dói minha lombar. Então o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa aprender um padrão de movimento mais eficiente. Você precisa aprender a executar os músculos certos na hora certa. Você precisa ensinar o teu cérebro isso. Segundo ponto, musculatura de core é fundamental para proteger a tua lombar. Quanto mais eu entendo sobre o bracing, sobre a capacidade de contrair musculatura abdominal, reto abdominal, que é os gominhos do abdômen, mas não só eles. Transverso de abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, são músculos que são responsáveis por essa cinta abdominal que a gente tem. Se eu não entendo como é que eu faço isso, se eu não entendo como é que eu recruto esses músculos, eu acabo me botando numa situação de risco, porque eu não consigo entender como criar estabilidade. Pensa que a minha vértebra, a minha lombar, ela não tem outros músculos para estabilizar. Vamos pensar assim, tá? O teu tronco, ou vamos pensar no teu quadril. O teu quadril é um osso com um osso, um do lado do outro. Tem os músculos que seguram, mas tem tudo uma cápsula, né? Ele tá tudo um osso segurando o outro. Quando a gente vai pensar nas nossas lombares, nas nossas vértebras de coluna, tá? A gente tem a nossa cervical, a gente tem a nossa coluna torácica, a gente tem a nossa lombar e a gente tem o nosso sacro, que é os ossos soldados. Então a região cervical, ela é um osso empilhadinho no outro. A nossa região de coluna torácica é um osso empilhadinho no outro, só que a gente tem as costelas que estabilizam pelo lado. A nossa lombar é um osso em cima do outro. Não tem ninguém em volta da minha cervical e não tem ninguém em volta da minha lombar. Quais são as regiões mais comuns de sentir dor? Cervical e lombar. Por quê? Quem entrega estabilidade lateral para essas vértebras são os músculos. Na região do pescoço, trapézio, musculatura de pescoço. Na região lombar, cintura abdominal. Se eu tenho essa musculatura fraca ou eu não sei utilizar essa musculatura, eu não sei contrair essa musculatura, nessa hora eu perco estabilidade e aí minha lombar acaba tendo muito mais demanda. Então eu começo a botar os meus músculos em situação de fadiga. Essa musculatura até sei fazer, mas a minha musculatura é fraca, ela não aguenta muito tempo. Então eu começo a botar o meu corpo em situações de fragilidade. Então eu preciso fazer fortalecimento para poder, primeiro, aumentar meu nível de consciência, segundo, para eu poder ganhar mais resistência. E assim eu consigo fazer mais movimentos por mais tempo. Fechou? Galerinha, esse foi mais um 0800 do Físio. Lembrando que a partir de agora, toda quinta-feira, às 19h02, estaremos ao vivo aqui para tirar as suas dúvidas, para sanar as suas dúvidas, essas coisas que afligem vosso coração dentro do piso preto, para que você consiga treinar tranquilo. Durante a semana a gente vai postando as caixinhas de perguntas nos nossos stories e você terá o seu privilégio de fazer... Perdi minha água. Achei. Você vai ter o privilégio de poder fazer essa pergunta, eu posso te responder durante a semana. Galera, eu juro, eu tento responder todo mundo. Tem pessoas que eu não respondo porque a pergunta ela é uma pergunta que não faz sentido, então eu acabo não conseguindo responder. Mas as melhores perguntas eu vou tentar trazer pra cá, pra gente poder responder ao vivo. Caso você queira fazer essa pergunta durante a semana, fique à vontade, eu vou respondendo lá. Quem eu não responder lá, eu vou tentar responder aqui ao vivo. E você pode fazer a sua pergunta, assim como fizeram hoje, pra gente poder conversar aqui. Fechado? Galerinha, se você tiver interesse, se você teve interesse e quiser conhecer o Path Rehab, só comenta aqui embaixo, quero, que eu vou enviar o link do Path Rehab pra você poder conhecer. Se você tiver alguma dúvida, tipo, Otávio, eu não sei se o Path Rehab pode me ajudar no meu caso, ou eu tenho um caso muito específico, ou queria saber contigo, conversar contigo, manda uma mensagem no meu direct, vai ser um prazer poder te ajudar. O nome da página é Pergunte ao Físio, para você se sentir livre para perguntar pra mim. Eu tô aqui para te ajudar, meu objetivo aqui é melhorar a sua qualidade de vida, te ajudar a se conectar com o exercício físico e treinar sem dor, é isso que importa. Fechado, galera, muito obrigado pela participação de todo mundo, tamo junto. Nos vemos semana que vem. Um forte abraço, valeu!